Bom dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos neste momento cantar uma música que fala somente teu. Convido a todos que puderem, fiquem de pé. Vamos louvar esse hino ao nosso Deus. E depois vamos orar e vamos para o estudo da palavra. Conseguiu? Achei. Amém? Amém. Santo Deus, pedimos a Ti humildemente, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ilumine a nós neste momento a compreensão da Tua palavra. Amém.
perdoe nossos pecados, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar as meninas para se assentarem, tá bom? E o Júnior já pode projetar para a gente o tema na tela. Ao longo dessa semana, nós aqui... Pode deixar assim, tá bom. Ao longo dessa semana, a gente falou de diversos temas aqui. Quem lembra do tema que foi falado sábado passado? Negócios do Pai. Hã? Negócio do Pai. Muito bem. E no domingo? Vamos lá. Domingo foi cura. Não, cura, foi saúde, né? Não, foi encontro. O encontro com Deus. Muito bem. E na segunda que falamos sobre a cura, né? E na terça-feira falamos sobre o quê? A fé. E a gente precisa de fé, tá, igreja? O mundo que estamos vivendo hoje em dia está muito complexo. Na quarta-feira nós falamos sobre o quê? Entrega, eu acho. Entrega. Conduta cristã foi na quarta-feira. Conduta cristã. Na quinta-feira nós falamos sobre 3 tipos de coisas. Quais foram os títulos que nós abordamos ali? Carnal, espiritual. Muito bem. E é o que a gente convive no nosso dia a dia. E ontem falamos sobre o quê? As coisas do século XXI. O inimigo do século XXI. E quando se fala do inimigo do século XXI, a gente vê que envolve a questão de escolhas. Você sabe que aquele que trabalha muito durante a semana, quando chega no sábado, é uma guerra. Para acordar, para ir para a igreja, é uma questão ali, uma escolha. O inimigo coloca, não, mas você está cansado, fica aí, não vai não. Você está com seu cabelo ruim, você está com sua cabeça doendo, isso, aquilo, outro. O inimigo começa a colocar uma série de coisas. Mas, 3 pontinhos, se fosse para o trabalho, você iria automaticamente com a cabeça doendo, resfriado, ou cabelo arrumado, ou não, você iria para o trabalho. Então o inimigo coloca coisas, coloca pessoas, coloca ideologias, e assim a fala vai. Hoje eu quero falar promessa de amigos. Por que promessa de amigo? Quando se fala de promessa, quando eu falei ontem, há pessoas que prometem algo e não cumprem. Eu me lembro que em 2009, aliás em 2010, quando eu fui trabalhar na União Central, que é o COB, na região do Mato Grosso do Sul, compreende ali aquela região do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Brasília, alguém me fez uma promessa. Ó, você vai daqui, vamos cumprir. Chegando lá, parte daquilo não foi cumprido. É ruim quando alguém fala uma promessa e não compara com você. Mas aqui se trata de uma promessa de um amigo. Aqui você está vendo várias imagens de amigos, pessoas que posteriormente prometeu e está se cumprindo. Hoje vocês vão entender claramente que existem algumas coisas, alguns requisitos para que essa promessa se torne uma realidade em nossa vida. Bom, amigos para todas as horas, né? Há aqueles que, momento específico, momento da faculdade, da infância, aquele que você acabou de conhecer e aquele que já faz tempo que você não vê, amigos da igreja, parentes, amigos, vizinhos, amigos do trabalho e assim afora vai. Existem vários tipos de amigos. Então existe a classificação de colegas, que é colega, e amigo, que é amigo de fato de verdade. Alguns dizem que amigo deve se guardar o quê? No peito. Como que eu posso guardar um amigo no peito? Claro que você tendo um carinho, atenção, você tendo uma verdadeira amizade. O verdadeiro amigo é aquele que procura você e te orienta você quando você está errado. Ele sabe conversar com você. Esse é um verdadeiro amigo. Existe amizade longas, duradouras, que ao menos quando a gente se espera, ela pode talvez trazer alguma surpresa para nós, em sintonia de algum olhar. Ainda amigos que aprenderam, permitiram se conhecer, cada um com seu jeito, e assim a gente faz gostar da pessoa do jeito que ele é. Então, vamos tratar de um personagem, de 2 pessoas aqui, que aparentemente, para o mundo aí fora, se tornou algo banal, ou talvez algo que trouxe uma lendária de algo que as pessoas acham que
como se fosse, como é que eu posso colocar a palavra? É como se fosse uma coisa absurda para algumas pessoas. E aí criou uma ideologia em cima disso, que não é isso que a Bíblia apresenta. Cada amigo tem o seu jeito de ser, sua característica, sua maneira extrovertida, anima quem está perto, é bom ouvinte, é reservado, é aquele que faz questão de ser boa companhia, reclamão, incontrolável, mas tem um coração enorme. Enfim, cada um com seu jeito. A amizade deve ser uma via de mão dupla. Pede respeito, compreensão, parceria, afinidade, companheirismo, cumplicidade e troca. Sentimentos que traz grande vontade de ter pelo menos um amigo. Alguém que você possa falar, passar os seus momentos de superação. Pergunto para a igreja. Quem aqui na igreja é o seu melhor amigo? Humanamente falando, você não precisa falar, mas você tem o seu amigo ou a sua amiga que você confia em conversar, expor a sua vida. Mas entre dos melhores amigos, a gente sabe que é a pessoa de Cristo Jesus. No princípio, como que era a amizade de Eva e Adão com Deus? É uma conversa tranquila e equilibrada. Deus vinha sempre na viração do dia para conversar com Eva e para conversar com Adão. E aí tudo era perfeito. Até esse primeiro estado, desde a criação e eles cuidando ali de tudo. Após o pecado, como essa imagem nos mostra, aí Deus matou um cordeiro, que simbolizava o que? O próprio Jesus. E aí começou a inimizade entre o homem e Deus na terra. Porém, Deus falou o seguinte: filho, você vai morrer para salvar essa nação, para salvar esse povo. E nosso melhor amigo, se tratando hoje, é Cristo Jesus. Claro que a gente tem amigos de diversas formas, mas Jesus é nosso melhor amigo. Existem algumas músicas do Inário, não há amigo melhor igual a Cristo Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diversos exemplos de pessoas que teve verdadeira amizade. Uma delas é Jonas e Davi, foi um grande amigo. E o mundo compreende esse texto como se fosse duas pessoas do mesmo sexo convivendo junto. E aí banaliza o assunto, dizendo que aquilo dá um apoio para a promiscuidade do mundo em que vivemos hoje. As ideologias são implantadas para as pessoas aí fora. E não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Uma amizade tão grande entre Jonathan e Davi, o qual ambas as partes ajudaram. Você pode compreender os capítulos 18, 19 e 20 de 1 Samuel, que fala dessa história. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel 18, verso 1 até o verso 5. 1 Samuel, tá? O texto está na tela aí. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 até o verso 5. 1 Samuel, vou falar carta, né? Mas no livro do Velho Testamento, carta está lá no Novo Testamento. 1 Samuel, capítulo 18. Todos acharam? Amém. Você pode usar o seu celular também, fica à vontade. Mas eu quero que você acompanhe essa história. A Bíblia narra muito bem o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 desse contexto, porque em um momento Saul ficou com inveja, ao mesmo tempo com medo de Jonathan, porque era amigo de Davi, porque Deus era com Davi o tempo todo. Então você lê a história, você vai entender melhor. Capítulo 18, versos 1 a 5. Evaldo, dê para a gente, por favor, em voz alta. Os versos 1 até o verso 5 só. Só 5 versos aí. Sucedeu que acabou Davi de falar com Saul. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma, Despojou-se Jonatas de capa que vestia e deu a Davi, como também a da armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saiu Davi aonde
Peraí, desculpa, eu estou enxergando direito. Saiu Davi aonde quer que Saul e enviava-se e conduzia com prudência. De modo que Saul o pôs sobre tropas e do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Percebe? Jonathan pegou a capa, pegou a armadura e entregou para Davi. Mas nesse contexto aí aparece um terceiro personagem. Quem era? Saul. Saul, aquele mesmo que nós comentamos ontem, que em algum momento Deus não queria que ele fosse rei, mas o povo queria rei. Então, foi lá e ungiu ele como rei. Ele só fez atrapalhada, só fez coisa que não foi do agrado de Deus. E agora, esse cidadão agora, ele começa o quê? Tendo inveja na primeira parte, e depois, quando ele viu que Davi estava vencendo todas as batalhas, porque Deus era com Davi, ele ficou com medo. E aí ele estava tentando criar uma inimizade entre Jonatas e Davi. Porém, a Bíblia diz claramente que Deus era com Davi o tempo todo, era com Jonatas. Se você ler o final do capítulo 20, você vai entender que em algum momento ali, Jonatas abençoou Davi, Davi prosseguiu com a sua vida, Jonatas foi para outra cidade e Saul ficou no meio do caminho. Isso nos mostra claramente que a amizade, a despeito dos fatos, ela deve ser a mesma aqui aonde que você estiver. Como eu tenho amigos que já não vejo há muito tempo. Recentemente eu estava na igreja de Bispos de Galos em Santo André. E aí, acabou o culto. Eu não preguei, eu estava acompanhando a série do Apocalipse, a irmã pregando. Quando terminou o culto, encontrei com um amigo. Há 20 anos que eu não via. Conheço o irmão dele, que ele comportou já há muitos anos. Eles são irmãos gêmeos. Um chama Sidney e o outro chama... fugiu o nome aqui agora. Mas esse que eu não via há 20 anos, o outro chama Ed. O Ed, ele mora em Belo Horizonte. E o Sidney mora aqui em São Paulo. E esse Sidney, que eu não via há 20 anos, ele olhou para mim e disse: eu conheço você também. Só que ele me deu uma triste informação. A sua mãe, o qual a gente conviveu durante muitos anos em Belo Horizonte, toda vez que eu ia à casa dela para almoçar com eles, ela preparava um banquete muito especial. Ela tinha uma especialidade que era fazer brócolis bem cozido e salada, ficava ótimo. Falou assim: minha mãe faleceu. De quê? Porque a minha irmã veio a falecer, se deu morte súbita, o coração parou e ela faleceu. A irmã dela era nova, não deveria ter talvez nem 35 anos de idade. E a mãe dele, mais nova ainda também, talvez uns 50 e poucos anos de idade. Eu pensei assim: que coisa, hein? Perdeu a irmã, perdeu a mãe, amigos nossos de muito tempo, desde quando eu era moleque, podemos dizer assim, e veio essa informação. Mas o fato é interessante que eu encontrei depois de 20 anos. A amizade verdadeira é aquela que você procura estar conectada com Deus e com o seu próximo. Dentro da sua casa pode ser a sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, pode ser a sua nora, seu sogro, o seu primo, a sua avó, a sua tia. Alguém ali próximo de você é seu amigo, ou alguém não do convívio familiar também é seu amigo. Bom, Jonatas e Davi fizeram um pacto, uma aliança, né? Capítulo 20, 14 até o verso 42, descreve essa amizade para sempre. Uma amizade verdadeira pode trazer riscos. A amizade que nasceu no coração de Jonatas e Davi é algo tão profundo que Jonatas, ele quis o quê? Oferecer a sua vida em prol de Davi. Davi também correu o risco em virtude da sua amizade com Jonatas, porque agora sabia que a sua amizade com Davi fosse mantida, ocorreria o risco de vida. Uma amizade verdadeira põe seus interesses pessoais e segue o plano. Uma amizade verdadeira está firmada e num firme e sincero amor. Uma verdadeira amizade, ela é fiel porque procura seguir os passos corretos de Deus. Provérbios capítulo 19, 4, 6 diz: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos o que dá presente. Ou seja, a amizade não pode ser por interesse. Um exemplo: suponhamos que o João
tenha lá uma BMW e tem uma conta bancária de 2 bilhões. Eu vou ser amigo dele, porque ele é um camarada que é bem visto na sociedade. Por outro lado, a Raíssa é uma menina simples, que mora numa casinha bem simples, mas eu não vou ficar muito próximo dela, vou ficar próximo do João. Não é isso que Deus quer. A amizade, ela deve ser em todos os níveis, depende da classe, cor, ou etnia, ou talvez cultura, ou talvez valores. Não importa. Se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico, a amizade deve ser igual para todos. Já viu andarilhos, os moradores de ruas com gatos? Não. Sempre com 1, 2 ou mais cachorros. E verdadeiro, de fato, o cachorro é o melhor amigo do homem, entre aspas. E fecha aspas, porque o verdadeiro amigo do homem é Jesus Cristo. Mas o animal está próximo de você. Você pode maltratá-lo, você pode talvez expulsá-lo, mas ele vem próximo de você. Lá em casa tem uma cachorrinha, que não é minha, mas essa cachorra, por ser da filha, ela fez amizade comigo e quando eu saio e volto, quando ela vê eu chegando em casa, aquela alegria, ela tem 1 ano e pouco, da raça pinche, mas é uma raça um pouco nervosa, não daquele pinche pequeno, pinche maior, mas ela assim, aquele amor que onde vai estar atrás, às vezes a brincadeira, naquela brincadeira de querer morder, você tem que tomar cuidado porque pode arranhar. Tem um gato também, que é chamado Mauro, e ele também é um malandrão também, eu já chamei ele de malandrão, porque é um gato que roda para lá, roda para cá, às vezes quer brincar com você, mas vem com as unhas afiadas. Eu não brinco, não deixo, porque a unha pode machucar ou ferir, mas enfim, os animais pegam a mão a você. Quando você encosta no sofá, você vai dormir, um encosta de um lado, o outro encosta do outro e dorme. Já tiraram foto de mim assim, eu dormi de boca aberta, o cachorro de um lado, o gato do outro, eu acordei com aquilo porque eu comecei a rir. Então, a verdadeira amizade é aquela que você procura estar perto. Mas agora, quando você volta para a Bíblia apresenta 3 exemplos de pessoas que não tiveram uma verdadeira amizade com Deus. A primeira foi Acã. Acã, quando Deus falou para o povo, vá lá e destrua tudo, não deixa sobrar nada. O que ele fez? Ele pegou o quê? Uma capa, o que mais? Objetos de valores, e deixou um pouco do povo viver. Mas trouxe todo aquele pecado para quem? Para ele mesmo. Para si e para o povo de Deus. Ele não foi amigo de Deus. Outro exemplo que vê claro, está em Atos capítulo 5. Safiras e Ananias. Também não foram verdadeiros amigos de Deus. Por quê? Eles venderam a propriedade. O que eles deveriam fazer? Trazer tudo para a causa de Deus. O que eles fizeram? Só trouxeram uma parte. Aí chega Pedro e falou o seguinte, cadê o dinheiro? O que aconteceu com eles? Morreram. Sabe o que eu estava ali observando? Que poder tremendo de Pedro. E quem foi Pedro lá atrás? Porque Jesus, durante 3 anos e meio, Jesus ajudou eles, ministrou eles, discipularam eles, eles foram amigos de Cristo Jesus. Aí entra um terceiro exemplo, que é o de Judas. Judas foi amigo de Cristo Jesus? Não foi. Ele só tinha interesse só em dinheiro. Agora, volta um pouquinho para trás. 11 discípulos, tirando Judas. Quem era Tomé? Tinha fé? Quem era Natanael? Homem tímido. E vários outros, cada um pior do que o outro. E Pedro? Pedro era impossível. Pedro, olha que ia fazer a vontade de Deus. Se você estudar o contexto histórico de Pedro, você vê que Pedro era impossível. Pedro falava palavrão, tá? Pedro vivia uma vida dupla. Olha, ele queria estar fazendo a vontade de Deus, olha, ele não queria fazer a vontade de Deus. Portanto, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E assim Jesus foi trabalhando, foi discipulando eles durante 3 anos e meio. Aí, depois que eles passaram pelas provas finais, que eles foram testados, provados, agora sim, vocês vão lá, fazem o que tem de fazer. E Pedro tinha empresa, ele era pescador, tinha pessoas que trabalhavam com ele, mas ele deixou tudo para seguir o Mestre Jesus. Então você vê uns exemplos diferentes, Safiras e Ananias, você vê Acã, você vê Judas. Tem algumas ligações de exemplo para nós? Pode ser que tenha. De repente a gente tem algo que nos prende, que nos atrapalha de ter uma comunhão com Deus, tem algo que deixa a gente de lado. A gente, ao invés de agradar a Deus, a gente vai querer agradar pessoas ou agradar coisas.
Então isso, eu e você devemos tomar cuidado a Deus. Aí de repente Deus fala assim, filho, devolve o dízimo, devolve a oferta. Ah não, isso vai fazer falta para mim. Ah, vou devolver para ajudar o pastor a andar de carro novo, ajudar o outro a fazer aquilo outro. E aí começa uma série de interrogações na mente. Será que o dinheiro está sendo bem aplicado? Nosso dever é devolver. O que a administração moral vai fazer ou não, é deles para com Deus. No dia do juízo, cada um vai acertar para com Deus. Assim como tem líderes, pastores, irmãos e irmãs, que às vezes fala coisa, faz coisa, e cada um vai prestar conta para Deus. No mundo secular e fora, o que está acontecendo na educação, na política, na segurança, na saúde pública, cada um vai prestar conta para Deus. Deus é que coloca, é Deus que tira, mas Deus está no controle das coisas. O inimigo vem cegando as pessoas para ludibriar elas o quê? Olha, esse mundo encantado, século 21, seja enganado, mas não faça a vontade de Cristo Jesus. E aí fica essa confusão toda. Eu abri esse leque aqui só para a gente entender essa questão desse mundo que nós hoje estamos vivendo, desse mundo social. Aí você vê os políticos fazendo, nós estamos fazendo campanha social aqui, nós temos pessoas que são assistentes sociais que saem pelas ruas fazendo campanha, é tudo conversa. E os dinheiros são desviados para outras coisas, finalidade para manter o seu sustento e outras coisas mais. O mundo está brigando por poder e dinheiro, mas ninguém quer ajudar o outro que precisa de fato. A Bíblia diz que o amor vai se esfriando, o pecado aumentando, e as pessoas vão deixando de ser amigo um do outro, e ser amigo do próximo, e vai deixando de ser amigo de Deus também. Por isso nós, como igreja, devemos entender assim, se a gente prometeu algo, cumpre. O que Deus pede de nós? Que nós demos o coração para Ele, que Ele possa fazer morada em nossa vida. Para que a gente seja fiel, porque essa semana de mordomia, o tema geral é a riqueza de Deus. Qual é a maior riqueza que Deus quer dar para nós? Salvação, vida eterna. Não é pecado você trabalhar, não é pecado você estudar, não é pecado você fazer 1, 2, 3, 4, 5 faculdades. Nada disso é pecado. A questão, nós devemos cada dia colocar tudo isso em pauta, mas nos preparar cada dia para a volta de Cristo Jesus. Amém. Porque Ele vai voltar. Mas tudo isso, para acontecer em nossa vida, o que tem que estar em nós? O Espírito de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, a gente não consegue agir. Esses 3 exemplos que eu dei na Bíblia, do Antigo e o Novo Testamento, se essas pessoas tivessem deixado o Espírito Santo agir neles e nelas, eles não teriam o fim que tiveram. Teria tudo sido diferente. Davi, em algum momento, o que ele fez contra Deus? Me ajudem aí. O que Davi fez contra Deus ali? Que Deus falou, você vai ser um homem segundo o meu coração. O que ele fez? Se arrependeu dos seus pecados. Primeiro lá atrás, ele cresceu em algo que não era dele. Depois, o que ele fez? Mandou o seu próprio amigo para a linha de frente de guerra. Então, quando nós nos arrependemos, Deus de fato transforma. Acã não se arrependeu, Ananias e Safiras não se arrependeu, e nem Judas se arrependeu. O que Judas se arrependeu apenas foi um remorso. Ele ficou com medo e me faz alguma coisa, mas não podia fazer mais nada. Hoje, ainda a porta da graça está aberta para mim, para você. Para que Deus possa moldar a nossa vida e nos ajudar a ser diferente e a gente ser salvo. Jesus viveu no nosso meio. Ele comia com os 12, orava com os 12 e por fim ele mudou a vida dos 11, menos o de Judas. E depois entrou Matias para ocupar o lugar do outro. Jesus deu a maior prova de amizade. Qual foi? Ao morrer na cruz por nós. E agora ele fala, filho, eu vou estar com você até o fim. Mas antes disso, você deve o quê? Ter 3 coisas em mente. Que é o CRM. Sabe o que é isso? Comunhão, missão e relacionamento. Isso daqui eu já estou cansado de ouvir desde quando eu entrei para a igreja, no ano de 1986. Mas os nossos pioneiros mais para trás dizem que no passado a igreja era mais rígida, a igreja crescia mais na expansão do evangelho,
tinha mais senso de missão dos nossos irmãos, mais comunhão e mais relacionamento. Século 21, modernidade. A igreja pode voltar às origens, sim ou não? Sim. Pode e deve voltar. Começa comigo, começa com você. Um dia desse alguém me ligou assim e falou assim: irmão, precisa você vir pregar aqui na igreja tal, trazendo aquela mensagem, porque a igreja precisa de uma reforma. Eu falei: irmã, a reforma começou comigo e com a senhora. E ela não falou mais nada. E às vezes as pessoas querem reformar. Eu vou reformar aqui a Raíssa, eu vou reformar o próprio Fabrício, vou reformar o próprio Daniel ou o Júnior. Não. A reforma começa comigo. E aí vai contagiando outros e outras pessoas. Amém. E quem faz isso em nós? É o Espírito Santo de Deus. Amém. A proposta do sermão de hoje é nos mostrar que o Espírito de Deus vai agir em nós se nós permitirmos que Ele entre no nosso coração. Aí nós vamos se tornar verdadeiro amigo de Deus. Aí a promessa de Deus vai se cumprir em nossa vida. Amém. Porque Deus, Ele tem coisa boa para nós. A amizade que o mundo oferece é boa? Não. É passageiro, conforme fala Tiago 4,4. Mas aquele que anda com Jesus vai ter o quê? A vida eterna. Vai ser desamarrado. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de tudo que é mal. 1 João 2,25 diz o seguinte, ó: qual foi a promessa que Jesus quer nos dar? Da salvação, vida eterna, o Espírito Santo entre nós, nos dá saúde, cura, sabedoria, orientação, e aí será suprir a nossa necessidade e teremos paz de Deus. Tudo isso com os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Promessa de amigo, essa é a promessa de Jesus. O homem às vezes pode falhar, mas Jesus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma das promessas clássicas que Ele prometeu para nós, que Ele vai voltar. Esse é o quadro geral do mundo, tá? Que estamos hoje vivendo. Desemprego, aumento das coisas, fome, um monte de pessoas morando na rua. Ou seja, a desigualdade social causa miséria, fome, incerteza. Tudo isso por quê? Entra governo e desgovernos, vai fazendo as coisas tudo andar de forma o quê? Para pior. Como a irmã falou claramente, isso é fato. Não espere que político A ou B vai mudar alguma coisa. Sempre tem um pior do que o outro. Tem outros que têm boas ideias, bons projetos, mas é abafado por outros. O que nos resta é se apegar à pessoa de Jesus, cada vez mais. E continuar a nossa caminhada. Não ceder às pressões políticas, nem às pressões que vêm sobre nós. Mas mantermos firme entre obediência a Deus, aos homens, obedecer a Deus. Não estou fazendo apologia aqui agora que você deve desrespeitar as autoridades. Respeita as autoridades, mas não se submeta ao projeto ou ideologia que eles querem. Siga a palavra de Deus e seja firme no seu modo de viver. Contra mim, contra você. E aí, essa promessa de João 14, 1 a 3, que você já sabe, o que não se... O que mais? 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 Muito bem. A palavra não se turbe quer dizer não se atemorize, não se preocupe. Jesus vai voltar. E aí, para acontecer a volta dele, o que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus na vida pessoal. Minha vida e sua vida. E aí vamos ser de fato amigos de Cristo Jesus. E a promessa de Deus vai se cumprir em nós. Acho que em Jeremias, capítulo 29, 11 a 13, fala que nós devemos buscar a Deus enquanto há tempo, né? Buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração. Se você ler o verso 10, você vai ver que Deus tem planos. Que plano é esse? Plano de paz. Plano de salvação. Então Deus tem ido plano para nós. Existem várias músicas que falam sobre promessa. Que Deus vai se cumprir em nossa vida quando eu e você, de fato, abrimos o nosso coração para Cristo Jesus. Essa semana de mordomia não pode sair, você não pode concluir ela e continuar sendo a mesma pessoa. Devemos sair daqui diferente. Essa semana aqui nós não abordamos sobre a questão de dinheiro, mas falando da conscientização que eu e você temos que ter para com Deus, que é a nossa comunhão com Deus,
nosso relacionamento entre os irmãos e o senso da missão. Dinheiro, a gente sabe que todos nós precisamos para cumprir com nossas regras, etc. Mas precisamos, acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E assim vamos vencendo cada vez mais em Cristo Jesus. Amém. Capítulo 22, 12 e 13 de Apocalipse fala que ele é o quê? Quer dar-nos a recompensa. Abra sua Bíblia aí nesse capítulo, por gentileza. Capítulo 22, versículo 12 e 13. Alguém lê para mim o verso 12 e outra pessoa lê o verso 13. Do capítulo 22 de Apocalipse, já estamos chegando ao final desse sermão. Capítulo 22, versículo 12 e 13. Quem contou, lê por favor o versículo 12 e outra pessoa lê o verso 13. Eu vou ler. Pode ler. Eu leio o 12. Vamos lá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o versículo 13, outra pessoa? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só até Beleza. Esse texto aí que ela leu, o versículo 13, Jesus, ele é tudo Teófilo, que é a letra do alfabeto romano, grego, aliás. E no versículo 14 fala assim, bem-aventurado, feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deus está falando para você matar um cordeiro e se tomar banho de sangue? Não. O que esse texto implica para nós? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, se dispõe a obedecê-lo, guarda os seus mandamentos. Na tradução, na versão original italiana, seria essa versão: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Ou seja, aceita Jesus como Senhor e Salvador e tem o direito da salvação. E aí Deus fala: filho, obedeça o que Deus quer de mim e quer de você. E então vamos poder estar no céu com Jesus brevemente. E aí, essa deve ser a nossa oração. Ora bem, Senhor Jesus. E aqui Ele quer olhar para nós. Quando a gente olha para nós, a gente vê que esses sintomas do mal está no cotidiano da nossa vida. Mas nós devemos apegar a Jesus. Não deixar que os bens materiais ou qualquer outra coisa se sobressaia sobre a nossa salvação. Porque qual que é mais importante? Ser salvo ou ficar para trás? Obviamente é ser salvo. Ninguém quer se perder. Na lição de hoje falou sobre perdão, reconciliação, pregação da palavra, vivência da palavra. E assim eu e você devemos continuar nessa caminhada. Hoje é o dia da salvação, o dia da mudança. Afinal, a palavra de Deus não volta o quê? Vazia. Permita que o Espírito Santo de Deus opere em você hoje. E aí, em algum momento Deus fala: filho, eu desejo que você renove os seus votos para com Deus. Não estou falando aqui de voto matrimonial, mas voto de quando eu e você entregamos a nossa vida a Deus através do batismo. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não é batizado? Tem? Tem alguém aqui que não é batizado nessa manhã? Ou todos são membros da igreja? Não importa, mesmo que você você foi e saiu, Deus o convida para você voltar. Porque, Ele está voltando e quer buscar a cada um de nós. Para nós, já somos membros batizados de pouco ou de mais tempo, Deus fala o quê? Continue a caminhada. Continue perseverando até o fim para receber o quê? Jesus, a coroa da vida. Amém. Quero convidar aqui a Priscila para a última mensagem nessa manhã. Pode acender a luz aí, por gentileza? Enquanto ela canta essa última mensagem, o meu apelo para você é o seguinte: depois de tudo nós estamos aqui ao longo dessa semana, desde que nós falamos semana passada, que é a questão de estar mais perto de Deus. Domingo falando sobre o encontro com Deus, a cura do ser humano, o poder da fé, a conduta cristã, os 3 tipos de cristão, o engano do inimigo e hoje a promessa do amigo ou de amigo. O que nós devemos fazer em mediante a face de tudo isso? Abrir o nosso coração para Cristo Jesus. Amém. Logo mais, passará o sábado, vai começar a nova semana.
Vai começar tudo de novo para mim e para você. Trabalho, correria, preocupação, paga, compra, vende, etc. Um monte de coisa. Mas não vamos perder o foco com Deus. Porque a maior riqueza que Deus quer nos oferecer é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Pergunto para todos aqui essa manhã, desde as crianças aos mais jovens. Quem aqui é jovem? Ah, muito bem. Achei que só ia falar só alguns. Todos nós somos jovens. Queremos ir para o céu. Se você tem alguma coisa para acertar com algum irmão, com alguma irmã, que de repente te fez um biquinho para você, te olhou com um olhar 71, não importa o que fez, converse com essa pessoa, acerte com essa pessoa, reconcilie com essa pessoa. Às vezes nem todo mundo agrada a todo mundo. Eu me lembro uma vez que eu estava num ambiente, alguém falou assim, não vou com a sua cara. E, bom, a gente é feio, mas não assusta, mas nós estamos na moda, estamos aí. Mas ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é o que eu posso ser pela sua pessoa. Tempo depois essa pessoa virou amigo meu. Então, a gente está num convívio do ser humano, é natural o ser humano às vezes gostar de um, não gostar de outro, mas Deus fala, filho, ame a todos, respeite a todos, suporte a todos, perdoa a todos, receba o Espírito Santo, prega a palavra, mantenha o relacionamento, a comunhão comigo e vamos todos juntos dar a mão dada um para o outro, nos preparando para o reino dos céus. Amém. A mesma mensagem que é aqui é a igreja de Moema, é a igreja do Brooklyn, é a igreja de Alphaville, não importa onde. A igreja de Santo André, que é a igreja que tem mais de 1.500 pessoas, não importa se é igreja simples ou grande ou média, todos desejam ir para o céu. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro ou branco, todos querem ir para o céu. Mas Deus fala, filho, abra o coração para mim, eu aceito como seu, como Salvador, e caminhe comigo. E breve nós teremos a salvação que Cristo nos oferece agora e será no futuro breve. Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã e que o Espírito de Deus impressione na sua mente e no seu coração tudo que nós falamos aqui ao longo dessa semana, que possa ficar gravado, que eu e você, pela graça de Deus, possamos praticar a palavra do Senhor, preparando nós e preparando outros para o reino de Deus. Você quer isso na sua vida? Amém. Eu desejo em nome de Jesus que Deus abençoe. Amém. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos, indo a aprisco me ausentei, fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice eu cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora.
Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Amém. Em João capítulo 15, 13, o texto que foi lido inicial diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Sabe, igreja, Jesus se doou por mim e por você, e João diz que nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, a ponto de doar a sua vida. Se eu perguntar para uma mãe aqui se ela teria coragem de dar a vida pelo filho, automaticamente sim. Mas será que a mãe teria coragem de dar a sua vida em prol de outra pessoa? Obviamente não. Mas Jesus deu a vida por mim e por você. Amém. Amém. Você deseja ser amigo de Deus? Eu desejo. E que venha a ser a sua e a nossa decisão nessa manhã. Nossa mão levantada, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós éramos ovelhas errantes, com a mensagem cantada, mas o Senhor nos trouxe de volta para o redil. Mesmo que ainda nós nos rebelamos contra o Senhor, mas o Espírito Santo do Senhor nos endireita em teus verdadeiros caminhos. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre Ti, que o Senhor sobre nós levante as Tuas mãos poderosa, nos dê o Teu perdão e a Tua paz. Colocamos, ó Deus, cada pedido que está naquela urna em Teus braços de amor, Pai, que segundo as Tuas misericórdias e vontade, o Senhor possa nos abençoar, nos ouvir, nos atender, para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria. Amém. Senhor, abençoe essa igreja, abençoe a todos que vieram aqui ao longo desses dias, dessas noites, e nesse dia de hoje também, e aqueles que possivelmente ficaram em casa, que Teu Espírito Santo alcance e cada um seja abençoado para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome e para a alegria de cada um de nós. Amém. Senhor, nos dê um bom almoço, um bom sábado. Obrigado por essa semana, que foi uma bênção para todos nós. Ouvimos aqui pessoas dizendo que passou noite boa, dormindo, descansando. Eu, em particular, senti muito bem ao estar aqui com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e derrame sobre nós o Teu santo e bom Espírito e nos dê a Tua paz. E assim, juntos novamente, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a vocês. Tenham um feliz sábado. Fica com a graça e a paz de Jesus. Estarei à porta para cumprimentá-los. Tem só uma coisa rapidinho aqui. Nós estamos aqui primeiramente para agradecer os irmãos por ter vindo durante a semana e aqueles que não puderam vir durante a semana, mas veio alguns dias e também aqueles irmãos que nos ajudou aqui. E temos aqui uma lembrancinha para o nosso irmão Daniel, para agradecer a ele pela semana que ele veio aqui para nos ajudar e estar fazendo tudo isso, trazendo o pão da vida para a gente, para que a gente possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Daniel, tá aqui apenas uma lembrancinha, a gente agradece, tá? Obrigado. Que Deus abençoe. Tá? E que Deus continue te usando, tá? Tem que abrir para você ver? Quer ver? Necessidade. Vamos abrir, vamos abrir. É uma camisa de força, viu? Camisa de força. Ficou meio pensando assim, ó. Ó, valeu. O que possamos levar para ele? O que possamos dar para ele? Ó, eu não estou surtindo do Palmeiras, Palmeiras, não. Acho que é tranquilo, tá?
time que eu trouxe lá de Minas está mais para lá do que para cá. Então, fiquem em paz. É Cruzeiro, né? Cruzeiro não está mais lá para cá do que para cá mesmo, então fiquem em paz. Obrigado, tá, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Deixa aqui, depois eu pego. Deixa lá.